a todos os presentes com a boa noite e em nome da Comissão de Educação e Bem-Estar Social da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, darmos abertura na nossa audiência pública de hoje, que está em pauta a violência no transporte público de Passo Fundo. E eu, como presidente da SEBS, quero aqui já convidar a doutora Ana Cristina Frigueto Crozzi, diretora do Fórum, para tomar lugar à mesa, o secretário de Segurança, João Darcy Gonçalves da Rosa, pode passar aqui à mesa, doutor Marcelo Pires, promotor de Justiça, e o doutor Cristiano Ledur, também representando o CRPO Planalto, Adroir Zonatelli, o tenente-coronel André Giuliani, representando a Brigada Militar, delegado Diogo Ferreira, representando a Polícia Civil. Também queremos destacar aqui a presença da direção do presídio, que se fazem presente aqui. Gostaria que se colocasse em pé os representantes do presídio regional de Passo Fundo. Também temos representante da Coliurb. Eu gostaria que os representantes de cada segmento ou cada entidade tomasse lugar aqui na mesa dos vereadores. Então, nós temos aqui o representante da direção do presídio, se pudesse tomar lugar aqui na mesa dos vereadores, da direção da Coliurb, temos aqui a Paula Brum, pudesse tomar lugar aqui nas mesas dos vereadores, da Transpasso, o seu Juca, da CDL, o seu Ari Rabelo, da Sindiurb, o Miguel tomasse lugar, da SUSEP, também temos representante da SUSEP, da CODEPA, seu Dimas Froner, Secretaria de Finanças, seu Jorge Pires, Tem mais alguma entidade que não foi nominada aqui no protocolo, que se faz presente? Se tiver mais alguma entidade que não foi nominada aqui no protocolo, queiram se manifestar. Nós queremos dar boas-vindas essa noite a todos os senhores e senhoras e dizer que a Câmara de Vereadores se sente honrada em recebê-los. E aqui eu quero nominar a presença do vereador Rufa, da vereadora Cláudia Furlaneto, que se faz presente, vereador Rui Lorenzato, não sei se tem mais, vereador Isamar, também que se faz presente. Eu gostaria que os vereadores tomassem lugar aqui à mesa dos vereadores, vereador Rufa, vereador Rui, vereador Isamar, se pudesse tomar lugar aqui à mesa dos vereadores. Nós vamos conduzir os trabalhos nessa noite. Em primeiro lugar, nós chamamos essa audiência pública porque recebemos na SEBS, que é a Comissão de Educação e Bem-Estar Social, comissão permanente aqui da casa, que tem o papel de dialogar com as entidades, tem o papel de poder intermediar as problemáticas que surgem no dia a dia aqui na casa, que chega até esse parlamento. E nós recebemos o Sindiurb, o sindicato, através do Miguel, nos trouxe a preocupação com
o crescente número de assalto que está acontecendo nos transporte público de nossa cidade. E pelo relato do sindicato, está inclusive, além do aumento do número de assaltos, estão sendo lesados os passageiros. E na segunda fala, a preocupação do sindicato em que algumas linhas de ônibus, há uma preocupação que deixarão de ser atendidas em determinados horários por causa desse crescente número de assaltos. E num segundo momento da fala do sindicato, a questão e a preocupação do comércio paralelo dos vale-transporte, que com o crescimento desse número de assaltos, se cria um comércio paralelo das passagens que são extraídas dos coletivos urbanos. Diante de todas essas questões que nós recebemos ali na nossa comissão, dialogamos, procuramos marcar audiências com a Secretaria de Segurança, com a Brigada Militar, com o Ministério Público, e deliberamos em conjunto por essa audiência pública que hoje está sendo realizada. Então, nós estamos aqui hoje para dialogarmos, discutirmos e buscarmos, tirarmos dessa audiência pública encaminhamentos que venham, não vou dizer solucionar o problema, mas que pelo menos nós possamos amenizar a problemática que está em evidência no nosso município. Então, eu gostaria de abrir a palavra, em primeiro lugar, para aqueles que compõem a mesa, e depois vamos abrir aos representantes das entidades, aos vereadores e à comunidade que se faz presente aqui nessa audiência pública. Nós vamos dar o tempo de 5 minutos aos componentes da mesa e depois 3 minutos aos que gostariam de fazer a sua manifestação, porque nós temos um período que propõe a casa de uma audiência pública ser no máximo 2 horas. Então, eu acredito que dentro desse período nós possamos fazer um bom diálogo e uma boa construção para nós tirarmos daqui encaminhamentos que venham a ajudar a nossa população e os nossos usuários e os trabalhadores do transporte público do nosso município. Então, eu gostaria de passar a palavra de imediato à nossa diretora do Fórum, Ana Cristina Frigueto Crose, e depois ao nosso secretário de Segurança, representando o Executivo, nosso Coronel Gonçalves, e na sequência aqui o doutor Marcelo Pires, o doutor Cristiano Ledur, a Adroir Zonatelli, representando o CRPO Planalto, ao tenente-coronel André Giuliani e ao delegado Diogo Ferreira, representando a Polícia Civil. Também temos a presença aqui do Instituto Penal de Passo Fundo, representando aqui o Antônio da Silva, do albergue. Onde é que está o Antônio? Ah, está aqui. Ah, está escondidinho. Aqui. Então, tá bom. Então, doutora Ana Cristina, com a palavra. Uma boa noite a todos. Eu cumprimento todos os presentes aqui na pessoa das autoridades que compõem a mesa. Para mim é um privilégio, né, estar aqui com os senhores para que a gente possa achar soluções para essa problemática que a gente vê que realmente é uma situação que inibe, né, o trabalho, inibe as pessoas no transporte público. O Poder Judiciário, acho que sempre se mostrou sensível a essas questões, apesar de sempre, acho que a gente colocou muito claro que somos operadores da lei, não podemos nos sobrepor ao que a lei nos permite realizar. Algumas vezes eu me deparo com algumas questões que me colocam assim, ai, doutora, o pessoal se chateia com o Poder Judiciário porque os presos estão na rua, porque existem
as prisões que são realizadas e às vezes eles estão soltos, só que a nossa legislação permite isso. Então, nós não temos uma margem tão poderosa na nossa atuação. Nós temos limites jurídicos, limites legais, nós temos regimes de cumprimento de pena progressivos, nós não temos prisão perpétua. Ontem um sujeito está preso, amanhã ele não está mais. Então, nós estamos também agindo conforme a lei nos permite agir, né? Eu sinto que, por Passo Fundo, ainda existe, de parte dos colegas, né, uma certa firmeza, eu posso afirmar isso com relação a outros posicionamentos jurídicos, porque isso se discute entre colegas, entre juízes. Eu sinto ainda que nós, aqui em Passo Fundo, temos uma linha um pouco mais, posso dizer assim, dura nesse sentido, ainda assim, e nem assim conseguimos, né, resolver essas questões. Só que a nossa atuação, ela vem depois que o fato ocorreu, né? Ela, por mais que a gente tente prevenir esse fato, atuando às vezes numa aplicação de pena para que o sujeito não faça mais, não repita esse fato, geralmente ela inicia após a ocorrência do fato. Então, o que a gente sempre procura é estar junto, né, nessas reuniões, nesses encontros, para que as soluções sejam tomadas e para que a gente possa contribuir com as nossas experiências, mas deixando claro que nem tudo se pode fazer em virtude dos nossos limites legais. Nós temos uma legislação que, independente do que eu acho que ela deveria ser ou não, em termos de regime de cumprimento de pena ou em termos de sanções legais, isso não vem ao caso, poderíamos discutir muito sobre isso. Ela existe e ela tem que ser cumprida. Então, nós, né, respeitando tudo isso, eu acho que temos que verificar o que as empresas estão pensando em atuar nessas frentes, quais as medidas de segurança que estão sendo tomadas para cuidar dos seus passageiros, do transporte público, o que está sendo feito, e nos colocamos à disposição sempre, né, para discutir essas questões. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana. Nós queremos dizer que o Cacá nos vai assessorar ali o tempo, né, Cacá? Tá? Ele vai dar um bip ali quando chegar ao término do tempo da fala. E também aqueles que quiserem se inscrever, a Thaíta, que nos assessora aqui na comissão, aquela moça lá, estará anotando os nomes daqueles que quiserem fazer uso da palavra. Então, com a palavra agora, o secretário de Segurança Pública, nosso Coronel Gonçalves. Boa noite a todos. Quero saudar o Poder Legislativo na pessoa do vereador Sidney, presidente da Comissão de Educação e Bem-Estar Social. Poder Judiciário na pessoa da doutora Ana Cristina Frigueto. Ministério Público na pessoa do promotor Marcelo Pires. Saudar meus colegas da Brigada Militar, Coronel Zanotelli, Coronel Juliane, Delegado Diogo, fazer uma saudação a todos os presentes no plenário. Eu tive a oportunidade de participar em diversos debates, inclusive aqui mesmo na Câmara de Vereadores, sobre essa questão da problemática do nosso transporte coletivo com referência aos roubos que ocorrem, né? Roubos principalmente junto aos nossos cobradores dos ônibus profissionais de transporte coletivo. Falar sobre segurança pública não é fácil. A gente não tem como fazer uma previsibilidade, como se faz hoje
para saber se vai chover amanhã ou não vai. A segurança pública, o que acontece hoje pode não acontecer amanhã. O que não está acontecendo hoje pode acontecer amanhã. Então a gente planeja, a gente estuda a estatística, desenvolve um trabalho voltado para aqueles problemas mais pontuais e às vezes acaba acontecendo outras coisas que nós não estávamos esperando e que fogem do nosso planejamento. A questão do transporte coletivo especificamente, ela é uma questão que envolve outros problemas, principalmente aquelas pessoas que estão envolvidas, que são dependentes de uso de droga. São roubos em que o autor ele leva pequena quantidade de valores, não são valores altos, e que ele utiliza para sustentar um vício. Mas, mesmo levando essa pequena quantidade, mesmo sendo pequeno valor, ele muitas vezes coloca em risco a vida do cobrador, do motorista e até mesmo dos passageiros dos ônibus. Então, por parte da minha pasta, Secretaria de Segurança Pública do município, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando investir junto aos órgãos de segurança, principalmente na Brigada Militar, que faz o trabalho preventivo, e aí nós podemos depois deixar que o comandante da Brigada Militar local, que tem a detenção da área, fale, na questão do policiamento comunitário, onde nós buscamos implementar um trabalho pontual, localizado em zonas aqui do município, onde nós entendemos, através de reuniões no GGIM, daqueles pontos que mais necessitam a presença do policial. Dessa forma, a administração pública tem repassado mensalmente um valor, através de convênio com o CONCEPRO, para que algumas regiões da nossa cidade sejam atingidas por esse policiamento. Ainda, este ano mesmo, para facilitar e agilizar o trabalho e a pronta resposta da Brigada Militar, também através de um convênio junto ao CONCEPRO, foi passado um valor para que as viaturas, principalmente do 3º Regimento de Polícia Montada e algumas viaturas do batalhão do BOI aqui de Passo Fundo, fossem incrementadas com um aparelho GPS, para que se pudesse ter a real localização de cada viatura e que isso viesse a facilitar o deslocamento das viaturas e que nós pudéssemos dar uma pronta resposta. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando conjuntamente com os órgãos de segurança pública, onde uma vez ao mês nós buscamos reunir, nem todos participam, mas a gente busca reunir todos os entes da segurança pública do município, onde são debatidas questões pontuais. Esse já é o tempo? Não? Onde são debatidas questões pontuais, principalmente aquelas questões que mais afetam a nossa segurança. Nós estamos com a porta aberta da nossa secretaria para buscar a encontrar uma solução, não só para esse problema, mas para todos os problemas que a nossa sociedade, que a nossa comunidade vem enfrentando na questão da segurança pública. Seriam essas minhas primeiras palavras e me coloco à disposição. Obrigado, Coronel Gonçalves. Queremos também aqui destacar a presença do nosso vereador Tchequinho, Renato Tchecker, e também dizer que 30 segundos antes do término do tempo, o Cacá vai dar um bip ali, tá? Para poder orientar o tempo das falas. Então vamos ouvir agora o nosso doutor Marcelo Pires, promotor de justiça. Boa noite a todos. Na pessoa do vereador Sidney Ávila, eu quero cumprimentar todas as autoridades presentes, os senhores e as senhoras. Como o tempo é exíguo, eu vou procurar ser bastante objetivo, e dizendo que, claro, na medida que nós vamos conversando, a gente pode voltar sobre determinados pontos. Essa questão da criminalidade, os senhores sabem, tanto quanto eu, que ela é uma questão multifatorial, envolve vários fatores na questão da criminalidade, né? E ela afeta a todos nós. Ela não afeta só as empresas de ônibus, não afeta só, como eu dizia na fala ali para a TV Câmara,
não afeta só o motorista, o cobrador, ela afeta o usuário do transporte público, afeta o cidadão. E isso é causa de grande preocupação a todos nós que estamos ligados à questão da segurança pública, né? Mas justamente por ser questões multifatoriais, questões complexas que envolve a criminalidade, a responsabilidade de combate a ela, eu diria que não é somente dos órgãos públicos, não é somente das polícias civil e militar, que estão diretamente lá no policiamento ostensivo de prevenção, né? Porque, como bem disse a doutora Ana, nós atuamos quando o fato criminoso já ocorreu. Nós estamos reunidos aqui, no meu ponto de vista, para procurar uma solução, ou tentar, solução é difícil para a criminalidade, mas tentarmos evitar, proteger o cidadão, né, da prática do delito. Vamos atuar numa questão preventiva, né? Então, o que eu diria? Não são somente os órgãos públicos que atuam na repressão, mas sim as empresas também. E isso nós chegamos à conclusão naquela reunião que fizemos a semana passada lá no Ministério Público, no dia 23, que eu não tinha conhecimento dessa audiência pública de hoje, tinha marcado uma para amanhã, mas nós chegamos à conclusão na reunião que seria importante a reunião, além dos órgãos de segurança pública, também as empresas, para nós tentarmos uma solução em conjunto para a prevenção dos delitos, né? Então, sem entrar como se diz, como expôs a doutora Ana, sem procurar um responsável, bom, mas a polícia prende, o judiciário solta, o Ministério Público não age como deveria agir na repressão, enfim, essas questões técnicas e jurídicas são preocupantes, mas nós temos que nos preocupar ainda mais com a prevenção, né? E aí, por que a importância das empresas concessionárias do serviço público estarem presentes? Porque nós conversamos já com o doutor Cristiano, que atua na promotoria especializada, e ele tem um expediente lá, está fazendo um estudo. Existem algumas soluções ou algumas sugestões que elas podem ser adotadas de imediato, porque eu fui objetivo e claro, e quando se fala em segurança pública, eu acho que tem que se falar com responsabilidade, e não existe solução mágica para a segurança pública, porque segurança pública depende de investimento, e como nós sabemos, o Estado está numa situação de penúria, esse investimento não vem para amanhã ou para a semana que vem. Então nós temos algumas sugestões que elas podem ser implementadas a um curto prazo e que talvez surtam um efeito não desejado, mas aquilo que está dentro da nossa possibilidade para o atual momento. Então, conversando com o Dr. Cristiano, lá nós tivemos, já foi discutido isso, eu já tive a oportunidade de conversar anteriormente também, a respeito de, por exemplo, por que não instalação de câmeras de vigilância nos coletivos urbanos? A questão da passagem, do comércio irregular de passagens que se dá em decorrência dos assaltos ou dos furtos nos coletivos urbanos, por que não criar o sistema de bilhetagem eletrônica, por exemplo? São coisas, são sugestões que, em conjunto com as empresas concessionárias, se pode a curto prazo se implementar e não acabar com esse tipo de criminalidade, mas ajudar a coibir, né? Então são esses apontamentos iniciais que eu gostaria de fazer, até como sugestão, e deixar para discussão, para nós fazermos no final o encaminhamento. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Cristiano Ledor, promotor. Boa noite, podemos dizer boa noite a todos, agradecer a oportunidade, vou procurar ser absolutamente objetivo. Nós estamos diante de um problema de segurança pública? Sim, a resposta é sim. Nós estamos diante de um problema que se resolve com policiamento ostensivo? A resposta é não. Por quê? Porque não há como se ter uma brigada militar onipresente nessas situações. Como é que se resolve isso? E aí eu vou procurar ser bastante objetivo. Nós precisamos tornar isto mais difícil para quem faz. Como se faz isso? Indiscutivelmente com a adoção de câmeras de vigilância dentro de cada coletivo. O mercado hoje oferece N opções disso, há empresas especializadas trabalhando com isso. Isto não é uma novidade. No município de Salvador, na Bahia, tem lei municipal desde 1998 fazendo esta exigência.
Curitiba tem um trabalho excelente, não só de colocação dentro dos coletivos, mas também nas paradas de ônibus, com centrais integradas. Maringá tem isso desde 2012. Então, qualquer lugar, qualquer pesquisa rápida que se fizer na internet vai se encontrar isso. Vamos estimar rapidamente que nós temos uma frota de 150 coletivos rodando na cidade de Passo Fundo. Quem é do setor pode me dizer, o número é mais ou menos esse? Podemos dizer 150 coletivos. 150 coletivos colocando um sistema de R$5.000 em cada um deles, 4 câmeras, uma central de armazenamento. Eu estou falando de R$750.000. Vamos pensar que isso é um investimento, eu vou diluir isto em 2 anos. São R$31.000 mês. São pouco mais de R$1.000 dias. Quanto está uma passagem? R$2,70, R$2,80. Eu estou falando de 400 passagens dia em Passo Fundo, custeariam todo este investimento. Isto, sem dúvida nenhuma, eu aposto que os senhores jogará os níveis de assaltos em coletivos lá para baixo. Ponto. Nós estamos hoje lidando com assaltos que se dão aos cobradores, na sua imensa maioria. Isso é uma ação que dura em torno de, talvez 60 segundos, talvez até menos. Se isso não for coibido, e penso eu que a única maneira de coibir é essa, isso vai progredir para um segundo momento. Uma ação feita com 2 agentes, onde ambos entram armados, tomam conta do coletivo e vão fazer um arrastão lá dentro, levando celulares, bolsas de todos. Ou seja, isto crescerá em progressão. Por quê? Porque se torna fácil. Quem faz uma vez, faz 2, compreende que é uma facilidade. Com a questão do monitoramento, não tenho dúvida nenhuma, não há como a pessoa ingressar no ônibus sem ter seu rosto filmado, sem estar sendo visto quem ela é. Outra questão importante nisso, o que encarece esses sistemas muitas vezes é a necessidade de armazenamento de mídia durante muito tempo. Aqui nós não temos essa necessidade, pois se ao final do dia não teve nenhuma incidência no coletivo, simplesmente deleta-se o conteúdo que foi armazenado e vai-se para o dia seguinte. Ou seja, aconteceu, tu imediatamente tem a disponibilidade. Portanto, e aí migro para outro passo. Nós estamos na iminência de termos uma nova licitação do transporte público. Se essas 2 situações, bilhetagem eletrônica e monitoramento por vídeo dos coletivos, não forem colocadas no edital de licitação, nós estaremos perdendo uma oportunidade única. Por que única? Porque uma concessão dessas deverá se dar por 10, 15, talvez 20 anos. E sempre que algo é exigido depois, isto invariavelmente enseja discussões de repasse tarifário, e aí a coisa não vai. Portanto, é indispensável que, se decidindo-se por isso, e penso eu ser a solução, que isto seja colocado antecipadamente como exigência para aqueles que participarão do certame licitatório. Dito isso, acredito que posso ter dado minha contribuição, mas eu não acredito em absolutamente nenhuma outra solução para este problema que não seja esta vigilância interna por monitoramento eletrônico dentro dos coletivos. Obrigado. Obrigado, doutor Cristiano. Nosso comandante Edroir Zonatelli, CRPO Planalto. Boa noite, o vereador Sidney Ávila, promotor Marcelo Pires, coronel Gonçalves, doutora juíza Ana Cristina, doutor Ledur, delegado Diogo, demais pessoas que nos prestigiam com a sua presença, estão em plenário, senhoras e senhores. Nós poderíamos e não faríamos nenhuma injustiça, principalmente para os nossos policiais militares, simplesmente dizer que nós, a Brigada Militar, estamos fazendo o nosso papel, o nosso trabalho, e bem feito. Só que nós queremos ir adiante, nós queremos ir à frente. O papel do comando do CRPO Planalto, que comanda 83 municípios da grande região norte, é o papel da polícia ostensiva. Papel do policiamento em todas as áreas, em toda a nossa grande área. E especificamente aqui em Passo Fundo, nós somos privilegiados. Como falou o secretário de Segurança, que é o nosso companheiro coronel Gonçalves, nós temos a sede do 3º Regimento, que é a unidade comandada pelo
meu colega aqui, o Tenente Coronel Juliane, que nos honra com a sua presença. Nós temos, que tem a responsabilidade territorial aqui de Passo Fundo e mais 22 municípios, nós temos a sede do 3º Batalhão de Operações Especiais e nós temos várias outras unidades da Brigada Militar. E eu concordo com os promotores e o que falou o Coronel Gonçalves também, nós temos que agregar tecnologia. Nós não queremos repassar a questão de dizer que nós prendemos e a promotoria não faz o papel dele ou o judiciário. Não, porque as coisas não devem ser tratadas de maneira irresponsável, sim com muita responsabilidade, como nós da Brigada Militar costumamos fazer, com muita responsabilidade. Nós temos que agregar tecnologia, agregar equipamentos nos logradouros, mas agregar equipamentos de vídeo monitoramento nos próprios coletivos, nas sedes, em todos os locais aonde a gente pode agregar. Nós tivemos, e eu falo rapidamente para passar a palavra aqui para o Coronel Juliane, nós tivemos uma exposição dos colegas nossos da Brigada, que foram a Londres fazer um acompanhamento de todo o trabalho de segurança das Olimpíadas. E trabalho de segurança, não existe trabalho de segurança sem controle. E o controle, ele passa pelo controle de entrada e saída em todos os ambientes. Se nós quisermos ter segurança nesse ambiente aqui da Câmara de Vereadores, nós temos que ter o controle da porta de entrada e da porta de saída. E aí vai. Ah, isso é simples, é simplório? Não, isso é muito profundo, porque a partir daí vem todo um trabalho de controle, de segurança, de estudo, do trabalho da polícia preventiva, que é a polícia ostensiva, a brigada, trabalho da polícia judiciária, que é da polícia civil, e assim por diante. Lá, obviamente, que num país desenvolvido, se tem muito mais tecnologia. Por quê? Porque as coisas são feitas, os recursos, eles são empregados com muita responsabilidade. E nós esperamos que aqui na nossa cidade, aproveitando essa situação de edital novo, aproveitando as demais situações, já cumprimentando a todos os órgãos que se fazem presente e todas as pessoas da comunidade, nós temos que avançar nesse aspecto, porque as pessoas que cometem delito, todos nós sabemos, são um pequeno grupo, são poucas pessoas, só que eles são reincidentes, e nós temos que adotar uma providência com os reincidentes. No momento que eles são identificados, fazer a ocorrência, fazer o devido encaminhamento, e a partir daí a polícia judiciária, promotoria, judiciário e assim por diante. Muito obrigado. Nosso Tenente Coronel Juliane. Boa noite. Saudar nosso vereador, presidente da SEBS, vereador Sinei Ávila, em seu nome todos os vereadores que estão presentes aqui essa noite. Saudar a doutora Ana Cristina, saudar o doutor Marcelo Pires, doutor Ledur, nosso colega delegado Diogo, nosso secretário de Segurança, Coronel Gonçalves, e o meu superior aqui, nosso amigo, Coronel Zanotelli. Saudar as empresas aqui representadas, saudar também os colegas que trabalham dentro da parte da segurança, os sindicatos dos transportadores, Seu Miguel, é isso? Muito bem. A Brigada, desde que assumi, há uns 3 meses atrás, o comando, nós temos trabalhado em conjunto com as empresas, com o sindicato, para levantar os problemas que nos trazem de roubo a coletivo urbano. Este delito é um dos 4 delitos que nós estamos dando atenção, que nós temos preocupação aqui em Passo Fundo pelo índice de ocorrência, juntamente com o roubo a estabelecimento comercial, furto e roubo de veículos. O roubo a coletivo urbano tem um índice preocupante. Preocupante do nosso. Se for comparado com outras cidades, nós estamos bem. Mas aqui em Passo Fundo, comparando com Passo Fundo, com os meses anteriores ou com os anos anteriores, foi sempre um índice elevado para nós,
né, que trabalhamos na segurança aqui de Passo Fundo. Para os senhores terem uma ideia, a nossa média é em torno de 10 roubos mês, a média. Conversando com as empresas transportadoras, a preocupação, né, na segurança dos seus funcionários, de como ela pode nos ajudar. Nós temos feito reuniões e trabalhos de instrução para, né, o público, os cobradores, os motoristas, como deve se portar em alguma ocorrência, né, para a questão, né, de como abordagem, de que forma eles podem nos ajudar. Algumas ações nós temos visto, né, São Miguel, que elas podem ser evitadas, sim, né, desde que haja mais atenção do motorista, do cobrador, por como, né, todos sabem, existem duas formas hoje, o motivo por que furtam, roubam, né, o coletivo urbano. O Coronel Gonçalves falou dos menores, né, dos dependentes químicos, que buscam esses pequenos valores, que na verdade é hoje um pequeno valor e assim vai indo, como, né, daqui a pouco nós teremos aí, né, aviltando esse tipo de ocorrência. E outro fato, né, é a comercialização ilegal. Então não vamos fechar os olhos aqui. Dentro das empresas, né, existe, né, ou fora, alguém cooptando, alguém de dentro, que facilite isso para que venha a ser comercializado. Então é dinheiro. Estamos falando de dinheiro. Então, o que nós temos levantado? Ocorrências, e temos analisado cada ocorrência. Por que o motorista não pôde, né, ligar para nós naquele momento, ou o cobrador, ou alguém dentro do ônibus? A questão de falta de testemunhas para identificação, fica difícil depois do delegado, né, e buscar, né, a investigação para descobrir quem é esse meliante, quem é esse jovem que está lá fumando, né, roubando para comprar sua pedra. Então está faltando por parte dos empregadores, né, São Miguel, esta atenção de nós procurarmos o mais rápido possível chamar a brigada. Hoje nós temos um trabalho voltado aos transportes coletivos, com as motocicletas, para chegar o mais rápido possível, o tempo-resposta nossa ser imediato. Temos aqui o sargento Barros, o capitão, né, nosso comandante do esquadrão, né, de todo o Passo Fundo, né, que nós temos, então, esse trabalho direcionado com essas motocicletas. Mas não conseguimos pegar. Por quê? Que quando nos informam, o ônibus já rodou, né, até o final da linha, ou, né, me permita mais um minutinho, por favor. Né? Então, este fato é um fato que tem que ser levantado pelas empresas. Né? Eu acredito que o monitoramento é importante, é interessante, mas eu estou indo no ponto fraco. Né? Quem é que fiscaliza, nosso secretário, a venda de passagens clandestinas em Passo Fundo? Isso tem que ser tocado também, meu presidente da SEBS. Né? Alguém chame a brigada que nós vamos lá prender, mas nós não temos condições de estar fiscalizando no centro quem está vendendo essas passagens. Então vamos coibir, né, essa ocorrência desses dois tipos aí. A identificação, a resposta rápida da brigada, para que nós possamos ter uma eficiência ou eficácia, porque chegamos lá só para fazer documento e papel, não quero trabalhar desse jeito. Senão vou mandar, né, o ônibus deslocar para a delegacia, porque daí o meu papel, que é o de repressão imediata, não está ocorrendo. Então eu deixo essas sugestões, somos parceiros, estamos aí, né, para ajudá-los e queremos, né, doutor Marcelo, doutora Ana, né, fazer, né, com o cobertor curto que nós temos, o melhor. Seria essa a nossa resposta, comandante. Obrigado, nosso comandante. Delegado Diogo Ferreira, Polícia Civil. Boa noite a todos. Cumprimentar as autoridades da mesa e demais presentes. Corroborando com o que o tenente-coronel falou, a Polícia Civil vem trabalhando intensamente, principalmente nos roubos aqui na cidade, mas inúmeras vezes nós esbarramos em questões técnicas, como a identificação dessas pessoas, pois na maioria das vezes são ou menores ou pessoas já com antecedentes com drogas, e na maioria das vezes as vítimas não conseguem nos passar todas a descrição dessas pessoas, que nos chegue a um nome,
pois sem o nome ou sem ter uma abordagem ou identificação, nós não conseguimos representar por um mandado de prisão preventiva e algo do gênero. O que eu até pesquisei hoje, os números dos roubos a coletivos de janeiro a agosto desse ano, eles reduziram 10% nesse período. O mês de setembro, nós não temos os números fechados ainda, porque a Secretaria não fez todo o balanço do mês, mas ocorreu um aumento nesse mês de setembro, mas em consideração o ano todo ocorreu uma redução. Essa redução nós vimos e constatamos aí no dia a dia, sempre que tanto a Polícia Civil como a Brigada Militar efetua a prisão de 1, 2, 3 ou 4 indivíduos que praticam o roubo a coletivo, cessa de 15 a 20 dias, dá uma diminuída que chega a zerar. Então, o que nos falta, muitas vezes, é essa identificação. E eu acho que essa proposta da colocação de câmeras nos coletivos vai nos ajudar de sobremaneira, porque nós, com a imagem, nós conseguimos ir atrás, ir nos bairros e identificar essas pessoas. E eu acho que também um fato com relação às passaginhas é que nós vimos em muitos dos casos aí quando nós cumprimos buscas ou operações relacionadas ao tráfico de drogas, que os usuários efetuam essa troca e acabam fomentando uma outra parte do comércio, que daí já envolve outros vetores. Então, eu acho que essas duas propostas que foram lançadas serão de suma importância para coibir os roubos a coletivos. Zerar, dificilmente um dia nós conseguiremos, mas tendo câmeras, os infratores eles já vão se sentir mais amedrontados de cometer aquele crime, e isso já vai nos auxiliar. E nos casos que eles acabarem cometendo, nós teremos uma possibilidade bem maior de identificá-los e prender. Então, eu quero dizer que a Polícia Civil está aí para colaborar e estamos sempre trabalhando focado nisso. Obrigado. Obrigado. Então, nós temos aqui já 2 inscritos. Se mais alguém quiser fazer inscrição, Thaíta está aí para pegar o nome. Temos o Miguel, do Sindiurb, e depois o vereador Tchequinho. Miguel, tem um microfone ali para ele? Sim, a Cília já vai alcançar. Boa noite a todos, senhores e senhoras. Boa noite, vereador Sidney e aos representantes de segurança do nosso município, ao vereador Rui Lorenzato e aos demais vereadores que têm nos apoiado nessa luta nossa em buscar mais segurança e mais tranquilidade para os nossos colegas do transporte. E quero resumir em poucas palavras o sentimento da nossa categoria, que é a insegurança, e queremos com isso ver se daqui saímos com uma proposta que seja duradoura, eu não digo definitiva, mas que dure, não como tem acontecido cada vez que os trabalhadores necessitam de fazer paralisações para ter uma tranquilidade mínima de 2, 3 meses no trabalho. A semana passada, até tivemos uma reunião lá com o doutor Marcelo Pires, lá onde a gente passou bem o sentimento da categoria. Tivemos outras reuniões já com a brigada, com o comando, enfim, com todo mundo. Enfim, e a preocupação do sindicato não é só com a questão segurança física dos trabalhadores, e sim psicológica, porque o trauma dos nossos colegas não acontece só no momento do assalto, acontece depois. Nós temos muitos colegas que estão afastados do serviço por doença, outros pediram demissão. Nós tivemos, para ter
Nós tivemos uma colega que faz 2 anos que estava encostada, ela voltou agora há poucos dias a trabalhar, e mesmo assim não está em 100% de condições, devido ao trauma que passou. Nós tivemos outro colega que ficou quase 4 anos encostado, e quando voltou pediu demissão, foi trabalhar como garçom, não quis mais trabalhar. Temos colegas motoristas, nada contra ser servente e pedreiro, trabalhar no serviço braçal pesado, largou mão de serviço de motorista, que nós trabalhamos limpo ali, não forcejamos nem nada, para ir trabalhar na construção civil. Então, veja onde anda, para ganhar menos ainda, mas pelo menos não estou correndo o risco de ser assaltado. Então, assim, a gente sabe que é importantíssimo que haja as câmeras, que haja a bilhetagem eletrônica. O sindicato é favorável a qualquer tipo de segurança que vier, nós jamais vamos ser contra. Mas eu queria, em especial agora, fazer a fala no seguinte. O que os colegas nossos têm dito? Que quando é chamado a brigada, demora para chegar. Não é que eles demorem para ligar para a brigada. A gente liga em seguida, às vezes dentro do ônibus. A partir do momento que o marginal saiu, já é ligado. Só que a demora em atender o 190, a gente não sabe o que acontece. Demora uma imensidão. Tanto que há poucos dias houve um assalto aqui na Nenegrefe, estavam atendendo lá, daí foi pedido para a dupla de policial que estava atendendo naquele momento, que fosse atender uma nova ocorrência no Boqueirão, a 3 quadras ali. Vou prorrogar o tempo, mais 2 minutos para o Miguel aí, que é o presidente. E aí os trabalhadores simplesmente estavam ali pedindo para aqueles soldados que estavam ali fossem atender outra ocorrência, disseram que não poderiam, que eles teriam que fazer aquela ocorrência naquele momento. Fosse chamado 190. Foi ligado para o 190, a brigada não atendeu no 190. Tivemos que ligar para o sargento Simo, para que daí ele fizesse a ponte e outra viatura fosse lá. Então, eu diria ao coronel que o problema não é a chamada no horário, talvez esteja havendo uma falta de ligação nesse sentido. E quanto, se houver algum colega nosso que está facilitando, eu acho que dentro das autoridades competentes de meio de investigação, que punam esses colegas. Agora, nós não podemos punir toda uma categoria com falta de segurança por causa de 1 ou 2 que estão atrapalhando. O sindicato está ali para atender à vontade da categoria sempre, mas para defender aqueles que querem e trabalham direito. Nós não estamos aqui para proteger nenhum que esteja fazendo coisa errada. Então, essa é a preocupação nossa. E os trabalhadores chegam todo dia com N reclamações do sindicato. Se o sindicato fosse fazer tudo aquilo que deveria ter feito, a cidade, no mínimo, 1 vez por semana, estaria paralisada os ônibus. Porque imagine numa situação da pessoa ser chamado de vagabundo, levar tapa na cara, que nem agora, sexta-feira, colegas vindo ali no ZAC ali, foi atingido o ônibus com uma pedrada, o colega machucou o olho. Hoje ele estava lá no sindicato falando comigo, me mostrando, e um guri que começou há poucos dias já está se sentindo com medo para trabalhar. Então, esse é o sentimento que o sindicato tem. E ele quer, quanto mais segurança tiver, mais efetividade. Às vezes o colega prende o marginal de noite ali, dali no outro turno de manhã cedo ele já está sentado numa pedra. É essa sensação de insegurança que traz para nós. A gente entende as leis, a gente sabe as leis, mas a gente quer que entenda também o sentimento e aquilo que nossos colegas têm. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê na avenida as pessoas chacoalhando sacolinha, vendendo passagem, que a gente não sabe de onde vem, e ninguém toma providência. Então, acho que esse é o que eu tinha para colocar no momento. Obrigado. Obrigado. Vereador Tchequinho. Depois temos o vereador Rui, o seu Ari Rabelo, da CDL, a Paula, da Coleurb, e o sargento Bairros, na sequência. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o colega vereador, quero cumprimentar todos os órgãos que fazem a nossa segurança de Passo Fundo. Quero cumprimentar todo o pessoal que está aqui na plateia. Quero, em especial aqui, cumprimentar o Juca, o senhor Juca, a Paula, que representa a Coleurb, o senhor Juca, a Transpasso, e o senhor Miguel, a Codebs. Eu fiz questão de vir nessa audiência hoje. Eu tenho um projeto, uma indicação que eu fiz no começo do ano passado sobre o sistema de monitoração do monitoramento nos coletivos urbanos, que eu acho que já passou do tempo de nós dar o mínimo do mínimo, que nem pede, fala o colega vereador aqui, para os nossos usuários de ônibus, que eu entendo assim, que o ônibus vai ser o nosso futuro,
vai ser o nosso futuro. Passo Fundo cresce, nós não temos mais condições de, daqui a uns anos, de circular com nossos carros aqui, que, pelo que a gente vê, o crescimento de ruas não vai ter. Então, o carro vai ser quase impossível de você transitar com o teu carro. E eu não vejo como, que nem o amigo falou ali, esperar mais 15 anos para dar o mínimo de segurança para a nossa comunidade. Então, eu já fiz essa indicação mesmo, estou vendo que todas as falas que os colegas acabaram de falar ali, fala nesse sistema de monitoramento nos coletivos urbanos, então, é o mínimo. Que a pior coisa quando você é assaltado, humilhado, e tu nem consegue ver a cara daquele bandido. Nem vamos falar em lei, porque a lei realmente, ela só dá apoio para o bandido e o mau elemento. O policial não tem culpa, o policial prende 6, 7 vezes o bandido, às vezes dentro de 2, 3 meses, e no outro dia vê o bandido na rua, então dando risada da própria cara dele. Então, eu defendo os nossos órgãos de segurança, que eles não têm culpa, eles só cumprem a lei. E realmente, ainda eu não vi essa pessoa que dá o nome para mudar essas leis absurdas que eu vejo depoimentos na internet ali de policiais, né, que defendem o povo, chegam a chorar porque a lei realmente só dá oportunidade para o bandido aprontar cada vez mais. Então, eu acho que isso é o mínimo, eu fiz questão de falar, né, que é o mínimo da segurança que nós temos que dar, é esse sistema de monitoramento, pelo menos vai identificar o bandido e vai inibir essa ação. E o transporte coletivo, como eu digo, é o futuro da população de Passo Fundo. Então, o colega fez aquelas contas ali, isso aí não significa quase nada pela segurança que dá para a nossa comunidade de Passo Fundo. Seria isso. Muito obrigado, estou muito feliz de estar discutindo aqui, então, nessa audiência pública, o futuro do transporte coletivo e o futuro, pelo menos, um pouco mais de segurança para a nossa comunidade de Passo Fundo. Obrigado. Vereador Rui. Boa noite a todos e a todas. Eu faço questão de fazer a minha participação nessa audiência pública de hoje. Devido à importância dessa audiência, eu quero saudar o vereador Sidnei Ávila, em nome dele, saúdo a todos as lideranças, as autoridades da mesa, e sim a todos que participam da audiência pública de hoje, audiência importante, que a partir do momento que o Miguel, presidente do Sindiurb, colocou para os vereadores e também para mim, ficamos preocupados diante de tudo o que está acontecendo no transporte coletivo, e essa grande insegurança, tanto dos trabalhadores do transporte, como também a insegurança de quem pega o ônibus. Então, nós fizemos movimentos, trouxemos aí essa reunião na SEBS, né, vereador Sidnei Ávila, conversamos através de uma audiência com o Tenente Coronel Giuliani, também fomos ao Ministério Público com o Dr. Pires, e culminou nesta audiência pública, que agora eu quero ser repetitivo, porque eu acho que todas as soluções foram colocadas aqui, e pelo que eu percebo, basta apenas nós estarmos fazendo a agilização de tudo que foi apontado aqui. Agilizar e fazer acontecer os apontamentos, e que foi colocado aqui a questão da fiscalização por parte do Executivo Municipal, que não está acontecendo no momento da venda das passagens, principalmente nas paradas de ônibus. Foi feita uma indicação de que estivesse aqui também, na audiência pública, alguém da Secretaria da Fazenda, infelizmente não está aqui, que talvez trataria dessa questão da fiscalização. Mas é uma solução, um encaminhamento que tem que ser levado a sério para ver de onde que vêm essas passagens que são vendidas a 2,20, né? Bem a menos do que o valor delas, e que essas passagens estão continuando, e basta você ir numa parada de ônibus, automaticamente você vai estar vendo isso acontecendo, aquele barulhinho, né, do saquinho sendo vendido as passagens. A questão do monitoramento e a bilhetagem eletrônica é uma coisa que tem que sair. O processo licitatório do transporte em Passo Fundo está em andamento, eu acho que tem que ser levado a sério. E agora fico feliz que o vídeo monitoramento, ele baixa o custo, porque a partir do momento que você possa deletar, né, o que foi
gravado no dia. Então, não aconteceu nada, está tudo ok, vamos deletar, e então automaticamente esse problema, custo que vai ser a mais, que vai repassar para a passagem e coisa e tal, talvez seja um pouquinho menos esse problema. E também outra coisa que eu quero colocar aqui, a questão do prende e solta, prende e solta. Quero dizer que tem que continuar aprendendo, sim. Tem que continuar aprendendo, sim. Para que haja realmente um empurrão no problema que está. Obrigado, vereador Rui. Seu Ari Rabelo, do CDL. Eu quero, saudando o vereador Sidney, presidente da SEBS, saudar as demais autoridades, todos os presentes. Realmente, eu estou aqui representando a Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo. Eu fico muito à vontade em falar em segurança pública, porque Coronel Gonçalves, Coronel Giuliani e todos os representantes que estão aqui da segurança pública sabem o que nós nos preocupamos, nós representando o comércio de Passo Fundo, o que nós nos preocupamos, estamos sempre prontos a colaborar em todos os sentidos para que nós tenhamos mais segurança. Nós, através do CDL, criamos, junto com a Brigada Militar, a Bike Patrulha, que foi uma ideia que deu certo e recebeu até um prêmio em Porto Alegre, que é também a CDL colabora com a aquisição das bikes, do equipamento, dos uniformes. Então, nós somos muito preocupados com a segurança pública de nossa cidade. Sabemos que segurança é vida. Eu não sei por que o governo federal, o governo estadual não priorizam a segurança pública, porque é a vida humana que está em jogo, né? Então, realmente, a doutora Ana falou da dificuldade que tem, que a lei também, os nossos legisladores não procuraram mudar a nossa lei, que tem os menores fazendo o que fazem, e a lei os maiores aproveitam essa lei que facilita, que dentro de 3 anos o menor já está solto. Então, a nossa lei é falha, e quando a lei não é de acordo como nós queríamos que fosse, nós temos que inibir o crime. E para inibir o crime, está aí nós hoje procurando as soluções, né? E, com referência aos coletivos, a ideia, doutor Marcelo, da bilhetragem eletrônica e das câmaras de segurança, eu tenho certeza que a ideia da bilhetragem eletrônica é o primeiro ponto para resolver esse problema dos assaltos, né? E também eu penso, o prefeito municipal e o secretário de segurança citou aqui, está muito preocupado, sempre prontificou em uma certa ocasião de ajudar no Estado para botar, ajudar financeiramente também para a segurança pública. Não foi aceito, mas o secretário falou agora que o prefeito municipal está disposto a ajudar em todo sentido, o que tiver o necessário para a nossa segurança do município. E eu queria dizer, secretário, que é muito importante o aumento dos núcleos comunitários, né? Porque o núcleo comunitário que nós temos, eu acho que uma meia dúzia aqui, eu acho que deveríamos ampliarmos para que também, em uma certa ocasião, fomos premiados também por o funcionamento dos núcleos comunitários, que é muito importante para a nossa cidade, que é, logicamente, também que lá nos bairros, para inibir Obrigado, seu Ari. Paula, da Coleurbe. Boa noite a todos. Bem, eu vou colocar os 2 assuntos mais separados. Em relação aos assaltos, então, coloco que a empresa vem fazendo um trabalho desde 2003, que foi o trabalho que o Giuliani colocou, de treinamento, na realidade, dos seus colaboradores junto com a Brigada, e faz esse trabalho que a gente tem um contato com a Brigada, enfim, de procurar prevenir ou identificar, enfim, como o Giuliani colocou. Também
Tem um trabalho que, quando acontece, infelizmente, o assalto, a gente tem um trabalho com o colaborador, se ele quer ficar na linha, na mesma linha, ou se ele quer sair da linha, e se ele, muitas vezes, ele quer continuar na linha onde ele está. E também tem um trabalho com a psicóloga da empresa, que isso que é importante colocar. E tem que se a pessoa, no caso, quer atendimento ou não quer atendimento. Então, é importante que isso seja compartilhado com vocês, para ter esse conhecimento, porque muitas vezes parece que a empresa não, eu falo, né, pela Colurb nesse momento, que a empresa não se preocupa, né, com o funcionário. Mas, sim, é uma preocupação, acredito agora, das 3 empresas com o seu funcionário. Não é fácil o momento que a gente vem vivendo, e isso não é de hoje, mas tudo que a gente tem como fazer, a gente vem fazendo. Principalmente, é uma coisa que eu quero compartilhar com todos vocês, no ano de 2011, não sei se é de conhecimento de todos, nós, com o prefeito Dipp, na época, em dezembro de 2011, foi assinado o contrato para a bilhetagem eletrônica no mês de dezembro, e uma semana depois da assinatura do contrato, o próprio sindicato, o Sindiurb, juntamente com a ANPAF, entrou com uma ação para derrubar esse contrato, enfim, uma liminar. Então, desde aí, nós não podemos mais instalar a bilhetagem eletrônica. Então, se essa situação não tivesse ocorrido em dezembro de 2011, hoje nós estaríamos com a bilhetagem eletrônica já em mãos. Se eu posso falar mais um pouco, eu não vou conseguir concluir, se me desse mais uns minutos. Isso é o que eu gostaria de compartilhar com todos, por quê? Porque os níveis de assalto, eles acontecem, então, continuarão acontecendo. Quanto à questão do comércio paralelo, também me surpreende a situação, em virtude de que esse comércio paralelo não acontece hoje. Faz muito tempo que ele vem acontecendo, e a empresa, desde 2004, já protocolou, junto ao Ministério Público, alguns documentos informando onde existe o comércio paralelo. Mas os ambulantes, né, estão proliferados atualmente no centro, e existia um ponto, né, que em frente ao PF Idiomas, e agora existem, né, vários pontos. Então, a gente está aí passando por uma problemática que Porto Alegre passava há alguns anos atrás, que também não estaria acontecendo se nós tivéssemos a bilhetagem já implantada. O que acontece? O ano passado, nós tivemos a troca das passagens, em virtude de vários motivos, e nesse momento que nós tivemos a troca das passagens, pela cor, né, a cor verde e a cor rosa pela cor vermelha, e a cor marfim, né, que é a escolar, pela cor amarela, o que aconteceu? Apareceu um comércio muito grande, se manifestou aí muitas pessoas, e nós, Colurb, fomos cobrados por que nós não fiscalizávamos. E nós, Colurb, fizemos uma denúncia, procuramos várias entidades. Nesse momento, tivemos alguns momentos desagradáveis. Inclusive, fomos chamados nessa casa para prestar alguns esclarecimentos, a vereadora Cláudia deve lembrar. E nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público, à Polícia Federal, e esse encaminhamento que foi feito à Polícia Federal, hoje está com a Delegacia de Polícia. Então, o encaminhamento e as fiscalizações, a gente deu vários encaminhamentos. A nossa preocupação, há muito tempo ela vem acontecendo, a preocupação da empresa. Então, muito me surpreende que essa preocupação não é uma preocupação há muito tempo do município. Por quê? Porque esse não uso da passagem no ônibus, ele acarreta, no ônibus, eu digo, em todo o sistema, ele acarreta, sim, ele prejudica o sistema e ele acaba acarretando custos na tarifa, uma tarifa que não é verdadeira.
Por quê? Não é verdadeira, não porque as empresas não calculam de forma correta. Ela não é verdadeira porque o sistema não está abastecido com o que tem que abastecer. Da mesma forma, a pergunta de onde vêm as passagens, além das passagens virem dos assaltos, enfim, abastecimento em função dos assaltos, as passagens são vindas, e todo é de conhecimento público, não vou falar nada que ninguém conheça, as passagens vêm de comércio, que todo mundo ganha as passagens dos seus empregadores, né, e vendem no comércio assim, compram na fruteira, compram no mercado, compram gasolina, compram qualquer coisa, e não utilizam no ônibus. Então, isso acaba acarretando todo esse sistema paralelo de passagens que a gente tem, todas essas pessoas que estão vendendo passagens no centro da cidade. Então, nós temos um comércio muito forte, um comércio paralelo, que, inclusive, deve ser feito alguma coisa, imagino eu, porque abastece, além de drogas, além de assalto, prejudica um sistema de transporte, onde o único que é prejudicado nesse momento é a comunidade, é quem usa o ônibus de fato. Então, assim, esse é o entendimento que eu quero dar, principalmente em relação à bilhetagem eletrônica, porque se nesse momento a gente está passando por isso, a gente tem que pensar que também, desde 2011, nós, Coleurb e Codepas e Transpasso, nós já estaríamos com a bilhetagem implantada. E, com certeza, nós não estaríamos passando por esse momento. Muito obrigada. Sargento Bairros, depois a Grace, que é do Conselho Municipal de Transporte, representa a UAMPAF. Boa noite a todos. Eu quero, primeiramente, cumprimentar as autoridades civis e militares, bem como todos os presentes. Ouvindo ali na tribuna, eu escutei o presidente do Sindiurb falar sobre uma ocorrência que, por sorte, naquela noite eu estava de serviço, né? Foi um assalto no ônibus da Gref, então a viatura, quando chegou no local do atendimento da ocorrência, né, imbuído da missão não só de atender a ocorrência, porque depois que a ocorrência terminou, cabe a nós, Polícia Militar, chegar no local e apenas fazer o registro, depois encaminhamos a Polícia Civil, e a Civil vai fazer a investigação para descobrir os meliantes, né? Quando o efetivo da viatura chegou no local, passou uma motocicleta que teria sido o veículo utilizado para fazer o roubo do ônibus, e conseguiu acompanhar essa motocicleta, o que resultou na prisão de 2 elementos com um revólver calibre 38, uma arma de fogo, né? Então, a brigada trabalha, e a brigada, assim que nós temos acionamento, nós deslocamos no local. E nessa noite tinha bastante gente de serviço. Tinha 4 viaturas do Núcleo de Policiamento Comunitário, 2 do 2º Esquadrão, a minha viatura numa função de supervisor, e mais 4 viaturas do BOI estavam de serviço. Então, não falta policiamento. Às vezes o que falta é, como o nosso comandante falou, falta uma maneira rápida de nos avisar sobre a ocorrência. E falta muito para a nossa sala de operações fazer com que o serviço aconteça de uma melhor forma. O momento do camarada lá, do assaltado, ligar do cobrador, do motorista, informar para nós características, vestimentas, se o camarada tinha alguma tatuagem, para onde ele deslocou para a gente conseguir efetuar a prisão. A nossa função é de prisão em flagrante. Passou o flagrante, só cabe a nós fazer a comunicação da ocorrência e encaminhar para a Polícia Civil. Da minha parte era isso só. Obrigado a todos. Obrigado. Tá, então nós temos mais a Grace, depois o Jorge, que representa a Secretaria de Finanças. É isso, Jorge? Tá, e tem mais alguém que quer se inscrever? Daí nós vamos encerrar as inscrições para nós darmos os encaminhamentos. Eu queria dar boa noite a todos e cheguei atrasada por um outro motivo, mas na verdade é mais um encaminhamento. Pelotas conseguiu diminuir 70% dos assaltos em ônibus com as ações integradas, que são arrastões que eles fazem em parceria com a brigada, a polícia, traçando um perfil do assaltante que assalta o ônibus e fazendo pelo mapeamento dos bairros onde tem maior índice de assalto. Então, eles alternam os dias da semana e fazem esses arrastões. Ali também eles conseguem pegar drogas, conseguem pegar foragidos, né? E achei bem interessante, isso saiu até no 0 Hora.
há uns 6 meses atrás. Eles reduziram 70%. E a outra coisa que eu acho importante a gente falar, no que eu fui cobradora há 8 anos, foram 14 assaltos, 3 com agressão, e é uma coisa que fica marcado para o resto da tua vida, acho que tanto na vida do empregador quanto na vida do empregado. Mas a gente também vê muito a questão da violência, do assédio sexual dentro dos ônibus. Então, acho que é de extrema importância quando se fala nessa questão integrar as ações. E aqui em Passo Fundo, claro, que é uma cidade menor, ainda a gente não tem, como em Porto Alegre, como tem em São Paulo, a questão da encoxada, do assédio às meninas, às estudantes. Mas nas maiores linhas dos bairros com fluxo maior, quem é da área sabe o que acontece. Então, na verdade, era mais um encaminhamento que eu queria contribuir. Quanto a essa questão da UAMPAF, da bilhetagem, não era do período que eu estava, então eu não posso me manifestar nem o porquê que foi, o porquê que não foi. Era mais um encaminhamento mesmo. Grace, o Jorge, da Secretaria de Finanças. Boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de falar com relação a essa fiscalização dessa venda de vale transportes em via pública. Essa questão a gente está estudando, até porque nós não temos uma legislação específica para esse tipo de comércio, né? Então, até eu não saberia se essa tipificação seria crime ou seria contravenção. Então, assim, ó, no momento que a gente a gente fez um encaminhamento à nossa Procuradoria para que nos desse um norte para que fosse fiscalizado esse tipo de comércio. Acredito até, como o comandante Juliane falou, que seria uma coisa assim que eu acho que uma ação conjunta, né? Teria que ser uma ação da fiscalização junto com a polícia, né? Acredito que o caminho seria esse, mas a gente está estudando uma forma de fazer essa fiscalização. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Nós temos aqui um pedido de resposta da Sindiurb, que foi citado, então eu gostaria de passar ao representante da Sindiurb para que faça uso da palavra. Eu quero ser bem rápido na resposta, principalmente nessa questão da bilhetagem eletrônica, até para que não pareça que o sindicato é contra a bilhetagem eletrônica ou contra a segurança nos ônibus. Na verdade, o que aconteceu nessa época, eu era o vice-presidente, o José Dueber, que era o presidente na época, ele era ligado a essas associações de bairro, enfim, era uma pessoa muito voltada à comunidade. E através até, eu não quero citar o nome da pessoa que passou essa informação para eles, mas foi gente ligada ao transporte mesmo que falou que o município teria prejuízo da maneira com que estava sendo encaminhado aquele edital para a compra da bilhetagem eletrônica. Ele me ligou para mim enquanto eu estava até aqui perto da prefeitura com o ônibus, dizendo o que nós deveríamos fazer. Ainda eu disse, não vamos se meter nisso aí, porque senão isso vai se voltar contra nós mesmos, como de fato, até hoje nos cobram isso. Mas tanto ele tinha razão, e hoje eu dou mais razão a ele ainda, que a justiça deferiu o liminar deles, cancelando aquela compra, porque traria prejuízo ao município. Não sei qual o interesse que estava por trás daquilo, mas traria prejuízo ao município. Por esse motivo, já foi, a liminar foi aceita lá no caso, o processo já foi resolvido, e tanto é que até hoje não vê essa bilhetagem eletrônica por esse motivo. Então, acho que na parte da bilhetagem eletrônica era isso que eu queria responder. O Sindiurb não é contra qualquer tipo que venha querer trazer segurança para os trabalhadores, seja bilhetagem eletrônica, seja para andar com uma pessoa dentro do ônibus controlando o que o cobrador faz ou deixa de fazer, nós não somos contra. Nós queremos segurança para os nossos trabalhadores. E o cidadão, o soldado que falou ali, realmente, a questão da brigada, ela até está presente. O que eu me referi naquele dia no GREF foi que chegou o sindicato de que, enquanto estavam atendendo a ocorrência, foi solicitada uma nova ocorrência que acontecia lá na Tratoriza, lá em cima, e aqueles soldados que estavam fazendo a ocorrência ali, mandaram
que era para ligar para o 190 para que uma outra viatura fosse fazer essa ocorrência desse novo assalto, sendo que os motoristas e o cobrador que estavam nesse momento lá ficaram chateados por causa disso. Porque, pomba, se saísse dali naquele momento, prenderiam os rapazes que tinham assaltado. E esses rapazes estavam a pé. Eram 3 cidadãos e estavam a pé, eles não estavam de moto. Esses da moto talvez tenha sido um outro assalto no outro coletivo, mas não naquele da greve. Eu quero passar a palavra também ao nosso tenente-coronel Juliane, que pediu a palavra para direito à resposta. Alô. Senhores, comunicação e informação é tudo para a polícia. Nossa sala de operações está sucateada, sim. Estamos trabalhando com o apoio do Ministério Público do Trabalho, doutor Marcelo Pires, um aporte de um recurso, e também com o apoio da Secretaria de Segurança, através do recurso da nossa Prefeitura, o prefeito Luciano nos ajudando. Vamos melhorar, eu prometo, dentro de 2 ou 3 meses, não terá mais aquele telefone fantasma do 190, que se vocês ligarem hoje para o 190 e pode cair numa linha fantasma. Nem a CRT, nem uma empresa, doutora Ana, sabe nos dizer o que isso está acontecendo. Já procuramos, já oficiamos, existe uma linha 190 fantasma, que os senhores ligar, ninguém vai atender. Então, não atendeu, desliga e liga novamente, por favor. Mas quero dizer também que nós estamos trabalhando para melhorar a nossa comunicação. Todos têm celular? Todos têm o tal de WhatsApp? Nós agora queremos passar para vocês um telefone WhatsApp. Não é para falar com ninguém, somente recebemos dados escritos. Por favor, comunidade de Passo Fundo, nossos cobradores, nossos motoristas, 990 0134. Precisamos de informação, e essa tem que ser completa, todos os dados importantes de endereço, localização, é 990 0134. Esse é o telefone WhatsApp da nossa sala de operações, onde nós vamos receber dados e vamos tentar buscar dar uma resposta para a comunidade. E a Brigada, então, está, sim, buscando, preparando para que a tecnologia da informação, da inteligência, seja a favor da comunidade de bem. Obrigado, vereador. Então, vamos reforçar o WhatsApp aí, Juliano. 9190-0134. Eu acho que é uma ferramenta aí importante como meio de comunicação. Então, nesse momento, pessoal, eu gostaria de dar os encaminhamentos à nossa reunião, que eu acredito está sendo muito produtiva. E nós temos aqui o Antônio. Luiz Antônio. Pode fazer um minutinho da palavra? Pode, tenha bondade. Boa noite a todos. Primeiramente, eu me sinto elogiado de estar aqui presente. Eu queria falar em nome da instituição, do Instituto Penal de Passo Fundo. Assim, eu vejo que vocês todos aqui na busca da justiça, só que vocês esquecem do porém, que só manter eles lá não vai adiantar nada. Eu também busco, como o doutor Marcelo me conhece, eu sou muito rígido lá dentro do Instituto Penal, o pessoal da Brigada também que me conhece, mas eu acho que só a busca de prisão não vai adiantar nada. Vocês estão fazendo um depósito lá dentro e lá não é local disso. Como vocês buscam justiça aqui, é responsabilidade do Estado, mas é por isso que vocês estão aqui hoje. Só que eu não vejo nenhum incentivo, nada, pro coitado que está lá, que assaltou um ônibus e vai voltar e não tem apoio nenhum e vai voltar de novo. Hoje ele é filho preso, amanhã ele vai ser pai e filho preso, vai ser 2 juntos. Então, eu acredito que as medidas que vocês estão adotando seja cabível, sim, para reforçar a segurança. Eu até estava pensando se o táxi tem a cabine de proteção para o motorista, por que o ônibus da Coleube também não pode ter uma cabine de proteção para o cobrador e para o motorista? Só que, inclusive, a sociedade vai ficar abandonada, né? Então, eu estou aqui novamente, daí tem o pessoal
representando ali do Sindicato de Comércio, né? E até nós estávamos em conversa com a doutora Ana, que em busca de emprego, esses miseráveis que estão lá, não conseguem, mesmo sendo o primeiro delito dele. Então, assim, eu apoio qualquer busca de justiça e repreensão, mas também tem que dar o apoio. Não basta só aprender. Obrigado, Luiz. Então, nós queremos tirar os encaminhamentos da nossa reunião. A senhora... da Codepas. Como é que é seu nome? Renata. Então, a palavra com a Renata ali, representando a Codepas. Boa noite a todos, primeiramente. Eu gostaria de pedir desculpas, inclusive, pelo atraso, porque liguei para o 190, atendendo uma pessoa da comunidade, e prontamente fui atendida. Então, aqui já digo assim, já tiro essa parte aqui de questão. Acho que a gente tem que resgatar um pouquinho do sentimento de comunidade e de humanidade mesmo. Se eu me atrasei aqui hoje, foi porque uma pessoa precisou de um auxílio na via pública, uma pessoa estranha, e que eu busquei ajuda. Por mais que eu soubesse que não fosse a função da brigada, a brigada prontamente me atendeu e encaminhou, inclusive me fornecendo o número e quem eu deveria procurar para ajudar essa pessoa. Então, eu esclareço aqui que durante um tempo eu fui policial civil, durante quase 6 anos, antes de ser hoje advogada, e eu sei da dificuldade que a polícia enfrenta frente à legislação atual de manter essas pessoas encarceradas, e nós temos uma crise atual do sistema, creio eu. E antes de pensar, a gente sabe dos nossos motoristas e cobradores, é bastante traumático, mas nós não podemos nos esquecer do usuário. Né? O transporte é público e com a mobilidade urbana ele tem se tornado, tem se buscado com o transporte coletivo urbano um meio de crescimento da própria cidade para que as pessoas não tenham que usar o seu veículo particular e possam utilizar do transporte público efetivo até como uma forma ambiental, e não só ambiental, mas econômica. Né? Por isso, a melhoria. Eu creio que as providências estão sendo tomadas pelo Executivo Municipal, o processo licitatório já está em estudo, e é uma situação bem complexa, porque nunca foi feito na cidade, e creio que podemos melhorar. Mas, assim, justamente esse treinamento que é efetuado junto com a Brigada Militar, para que se tenha a descrição do indivíduo, que se tenha a calma, que não se reaja, é muito difícil mesmo, não só para os motoristas e cobradores, mas para o usuário. Né? E nós queremos aumentar o número de usuários, não diminuir. Né? Mas, de qualquer forma, eu acredito que todas as instituições que estão aqui estão tomando todas as providências para que isso venha a melhorar. Nós, enquanto Codepas, estamos, inclusive, estudando a contratação, de alguma maneira legal, para que seja prestado serviços psicológicos de atendimento, nesse caso em específico para os nossos funcionários. E acho que o sindicato, a gente tem um diálogo bastante aberto, né, e tende a preservar a categoria. Só essas observações que eu gostaria de fazer e que estamos tentando melhorar essas questões. Acredito que a população não pode sofrer também, por mais que esse sistema penal seja um sistema inadequado, a população não pode mais pagar por isso. Obrigado. Obrigada. Doutor. Eu só quero fazer o registro aqui que quando fomos procurados por alguns comerciantes ali da região do bairro Ípica, Valinho, Industrial, Leão 13, Nenegrefe, aqui na casa nós também dialogamos com a Brigada Militar e prontamente a Brigada Militar fez uma ação lá no nosso bairro, Coronel Juliano, inclusive o senhor estava na nossa reunião e deliberou essa ação e tivemos um resultado efetivo. Né? Toda aquela comunidade recebeu o benefício, com a prisão de delinquentes,
com a diminuição do índice de assaltos naquela região, porque a brigada se fez presente lá. E um dos encaminhamentos que eu gostaria de propor aqui, que nós ouvimos nas falas daqueles que se manifestaram, é a questão do aumento, doutor Ari Rabelo, dos núcleos de policiamento comunitário. Nós temos apenas 6 núcleos em Passo Fundo. E nós, diante da demanda que há hoje, nós sabemos que isso é fundamental como uma ação mais rápida, porque esse policial militar, e nós já conversamos, inclusive, com o comando da brigada, que há interesse da brigada em implantar esses núcleos de policiamento comunitário. Então, eu gostaria de deixar como encaminhamento que o Executivo Municipal, nosso Coronel Gonçalves, também eu sei que está fazendo a sua parte, mas diante da grande necessidade, essas regiões descobertas da cidade, procurássemos efetivar, num prazo menor possível, os núcleos do policiamento comunitário, porque aquela região ali foi uma das regiões deliberadas pela brigada, inclusive com disponibilidade efetiva, para ali se implantar um núcleo de policiamento comunitário. E eu acredito que outras regiões da cidade, dentro dos mapas da violência e da demanda, seria um dos encaminhamentos que eu gostaria de sair dessa reunião aqui, com esse encaminhamento como objetivo na reunião de hoje. O segundo, que eu também acredito, Paula e Miguel, que houve um amadurecimento desde aquele período para cá, que a Grace representa o movimento comunitário e também faz parte da diretoria da Associação de Bairro, de que realmente há uma necessidade da bilhetagem eletrônica, né? Eu acho que há uma conscientização em cima disso. Não há mais tempo a perder, né? A licitação do transporte público está aí, e uma das falas dos nossos promotores aqui é a agilização de implantar o monitoramento nos ônibus. Eu não sei qual é a questão que vai incidir sobre o valor do transporte, do valor da passagem, mas eu acho que a segurança para esses usuários e para esses funcionários vai incidir alguma coisa que vai amenizar. É um investimento que é feito para amenizar um problema, né? Eu acredito que esse monitoramento nos ônibus é algo necessário para dar uma segurança. Então, eu abro a palavra se houver mais algum encaminhamento que alguém gostaria de tirar dessa reunião, para nós efetivarmos uma ação mais específica dessa audiência pública, eu gostaria de ouvi-los para que nós possamos sair daqui hoje com uma linha de nós caminharmos juntos, judiciário, legislativo, executivo, as entidades representativas, empresa do transporte público, a brigada militar, porque é uma necessidade de toda a nossa população. Eu deixo em aberto a palavra, né, se alguém gostaria de... Oi? Os arrastões do policiamento integrado, nos bairros, vilas. Então, fica esse encaminhamento. Então, fica o aumento dos núcleos do policiamento comunitário, a agilização da bilhetagem eletrônica no município de Passo Fundo, que eu acho que isso aí não vai mais ser um atravo, um impedimento para que seja efetivado, né, Miguel? Né? Eu acredito que, inclusive aqui, os vereadores da casa, né, Rufa, Tchequinho, vai haver consenso aqui dentro do nosso parlamento e também o monitoramento nos ônibus que
fazem o transporte dos nossos passageiros. E os arrastões do policiamento, eu gostaria, Juliano, se pudesse falar sobre isso, né? Só ligar aí. Na verdade, é uma ação que a Brigada faz, junto com o BOI, né, o Major Navarro, o Coronel Zanotelli, né, que tem um efetivo de pronto emprego, que faz, então, as abordagens, né, nos coletivos urbanos, né, até para identificar aquelas pessoas que estão, de repente, com arma ou com intenção de cometer qualquer roubo. Isso é feito, né, pela Brigada. Claro que podemos, né, buscar parceria com a Guarda e outros órgãos também, né, que são bem-vindos, mas o importante, né, é o motorista, o cobrador estarem atentos. Naquele momento que entrar alguém suspeito no ônibus, a primeira viatura avistada, né, o ônibus encosta do lado da viatura, pede um apoio e pede para o policial fiscalizar, né, abordar aquele cidadão que de repente tem, claro que com cautela, até para não, né, não deixar essa pessoa constrangida, mas é uma ação que nós podemos fazer junto, né, com os motoristas, né, para evitar aquele futuro assalto. Esses dias entrou, né, seu Miguel, 3 ou 4 no centro, né, o motorista sabia que, né, não eram pessoas do bem e chegou lá no final da linha e ocorreu o assalto. Então, todo esse trajeto, por que não parou? Por que não pediu um apoio? Né? Então, é isso aí, né, vereador? Nós estamos, né, sem essa comunicação, né, nós não temos como atuar. Juliano, esse WhatsApp, ele vem em boa hora, então. Porque se for fazer uma ligação para o 190 e denunciar o cara dentro do ônibus... Liga o microfone. No sentido de avisar a brigada nesse momento, porque é muito perigoso. Ele está de manhã à noite, nessa mesma linha, nesses mesmos horários, ele se torna uma pessoa muito vulnerável. Imagina, está dentro de um ônibus ali, tu ligar e, seja marginal ou não seja, esse cidadão, ele vai ficar com raiva desse motorista ou desse cobrador. Então, eu não sei se, enquanto essa pessoa estiver dentro do ônibus, eu não sou técnico de segurança, Deus me livre, não quero passar por cima de ninguém aqui, mas eu já passei por esse tipo de coisa, porque há anos atrás houve uma denúncia, eu fazia a linha do Lucas Araújo, Parque Farroupilha, e uma senhora, uma passageira, foi descendo no meu ônibus e pediu ao motorista, tem 2 caras lá atrás, eles vão assaltar esse ônibus, eles são suspeitos. Ela pediu, o senhor liga para a brigada, eu disse, não, eu não posso ligar, mas que eu vou ligar agora na frente dos homens aí. Aí, ela desceu, ela ligou para a brigada. O que aconteceu? Bem onde é a Transpasso, tem uma parada de ônibus, ali uma viatura atravessou na frente do ônibus, e o policial veio lá na porta da frente e perguntou para mim, nós recebemos uma denúncia que tem pessoa suspeita nesse ônibus. Eu disse que não tinha. Aqui todo mundo é passageiro. E o conselho que eu vou dar para os motoristas e para os cobradores é que ajam dessa maneira. Porque nós estamos todo dia na linha. Eu sempre testemunho, porque eu temi pela minha vida, porque no outro dia eu tinha que estar lá nesse mesmo horário. Esse marginal podia estar atrás de qualquer um poste, me dar uma pedrada, me dar um tiro. Aí eu ia procurar quem? Minha família ia ficar sem eu, ia ficar machucado. Ia acontecer o quê? O mínimo que acontecia, eu ficar 3, 4 anos encostado, e aí, dali a pouquinho, ia chegar na empresa, ia pedir as contas e ia trabalhar onde? Então, eu digo, ó, nesse tipo de coisa, o sindicato jamais vai pedir para os colegas para que eles ajam dessa maneira. Seu Miguel, é preferível, então. Seu Miguel, entenda, nós queremos uma integração, não queremos brigar e não queremos colocar em risco a vida de nenhum cobrador, nenhum motorista. Mas nós temos meios, seu Miguel, nós vamos conversar lá no sindicato e eu vou ensinar, né? Nós vamos ter um sinal que o senhor não vai precisar nem falar, né? O ônibus tem alguns sinais também que nós vamos combinar. Quando tiver o sinal no ônibus, a viatura vai abordar, entendeu? Só nós vamos saber, né? Ninguém mais vai saber. É isso que nós vamos trabalhar, seu Miguel, com inteligência, com união, nós vamos chegar lá, mas sem avisar e sem colocar em risco qualquer um. A brigada está aí para trabalhar e temos ideias e temos meios para fazer isso, com certeza. Olha aí, então o diálogo é o que faz, não sei se levantaram a mão lá, o senhor é? Hã? Motorista Culiúri. Pega o microfone aqui para fazer a sua manifestação, seu Jair. Boa noite. Não vou
vocês fizeram de praxe... Só ligar o microfone aí. A falar com o pessoal. E o comandante falou, você tem que cuidar do passageiro que vai entrar. Para nós, passageiro, não tem distinção, pobre ou rico. O marginal, ele não tem na testa assaltante. Fica difícil, porque ele se infiltra na parada, no meio dos passageiros, no momento de entrar, ele entra. Fica lá atrás, você está cuidando do troco aqui. Como o colega falou, o senhor tem um WhatsApp, muito bom. Eu gostaria de avisar que os marginais também usam WhatsApp. Então, em 2, 3 embarcam, um entra no ônibus, e lá por dentro ele vai monitorando o ônibus para o parceiro dele que está lá fora. Entende? Qual é a atitude nossa? Segurança do passageiro, em primeiro lugar. Nossa, inclusive, só que nós somos limitados. Nós vamos fazer um sinal como? Vamos botar a mão, abanar para o brigadiano? Não. Né? Teríamos que bolar alguma coisa, um sinal de luz. Mas e eu vou encontrar a viatura onde? Se eu estiver lá no bairro, for assaltado, como é que eu vou dar sinal de luz? Eu acho que é uma coisa complexa. A respeito da venda de passagem, não adianta, os senhores são limitados, não adianta o senhor chegar lá e pegar o cara que está trabalhando, o senhor fiscal. Ele está ali por quê? Porque ele precisa de dinheiro, seja para droga ou seja para sustentar a família dele. Eu acho que deveria ir atrás daquele que fornece a passagem. É simples, a brigada tem a inteligência. Infiltre alguém no meio, seja vendedor de passagem, comprador e vendedor de passagem. Vamos chegar na pessoa maior. Eu acho que daí nós vamos conseguir andar um pouco. Seria isso que eu teria que dizer. Obrigado. Obrigado. Nós temos aqui o nosso comandante Zonatelli e depois o nosso promotor Cristiano Ledur. E também é um dos encaminhamentos que nós gostaríamos de tirar daqui, na fala do seu Jair, a questão da venda das passagens. Eu acho que nós temos que tirar o encaminhamento dessa reunião, porque vai ser uma ação imediata. Eu acho que nós podemos provocar isso aqui. Está aqui o Jorge, que representa a fiscalização da prefeitura. Tá? Levantou mais uma mão lá, é o Rogério. Tá, então nós vamos ouvir aqui o nosso comandante Zanotelli, e depois o nosso promotor Cristiano e o Rogério, da Codepas? Coleur, tá? Então vamos fazer isso aí. Senhor presidente, o que nós queremos colocar aqui, que segurança, ela passa por todos, inclusive, é uma questão constitucional, é responsabilidade de todos nós. Não adianta a gente vir para cá e lavar as mãos, dizer que o problema não é meu. Nós, da Brigada, nós temos vários braços, eu nem ia entrar nesse assunto, mas é importante a gente entrar, porque nós estamos aqui com pessoas de bem. Nós temos um trabalho na Brigada que se chama trabalho de inteligência. O nosso trabalho de inteligência é interligado com os agentes da inteligência do CRPO, do Regimento e do BOI. Nós tivemos êxito em muitas prisões este ano aqui em Passo Fundo, principalmente foragidos e procurados. Todas, ou parte, grande número dessas prisões, ela vem em consequência de colaboração, de informação das pessoas. A inteligência lá do BOI mesmo, nós temos somente 3 agentes de inteligência, todos os dias. Hoje mesmo pela manhã eu escutava a Rádio Irapuru, a questão de dados do trabalho da Brigada, prisão do foragido do BOI, prisão do foragido do BOI, prisão do foragido do Regimento, e assim por diante. Agora nós temos que vir aqui, quando a gente faz uma reunião dessa natureza, dessa envergadura, com essa qualidade, aí nós temos que confiarmos entre nós, não é, Dimas? Confio em ti, confio na Paula, no seu Juca, porque senão, se nós viermos aqui lavarmos a mão, meu caro presidente, aí o senhor não pode nos cobrar. O senhor tem que vir aqui e nos ajudar. Se nós estamos errando, vamos, né, Juliane? Vamos corrigir, não vamos expor. A orientação que nós temos é sempre preservar a figura da pessoa que presta informação para nós. Se em algum momento o policial agiu dessa maneira,
ele agiu de maneira errada, equivocada, não é, Barros? O sargento Barros falou, e falou muito bem aqui, porque nós que vamos na linha de frente, não interessa sol, não interessa chuva, não interessa frio, não interessa calor, nós fizemos opção por essa carreira, nós não pensamos em nós pensamos nas pessoas, e as pessoas é o conjunto de pessoas, são os profissionais da área, motoristas, cobradores, são os empresários, são os usuários, e assim por diante. E nós executamos o nosso trabalho com muita responsabilidade, somos parceiros. Era isso que eu queria falar, e dizer que essa reunião, eu vejo com muita alegria, nós temos outros assuntos também para discutir, a questão da recuperação, a questão da delinquência, mas nós não vamos colocar aqui, até pelo curto espaço de tempo, mas nós nos colocamos à disposição para discutirmos outros assuntos que dizem respeito à segurança nessa casa, que é a casa do povo. Muito obrigado. Obrigado. Então, agora temos antes de ouvir o nosso promotor Ledur, vamos ouvir o Rogério. Então, daí o nosso promotor faz o encerramento das falas, né? E nós vamos tirar o encaminhamento, então, de buscarmos a qualificação, Miguel, entre a brigada, né, Paula? Eu acho que dá para nós acrescer isso aí, o treinamento da identificação, dos meios de comunicação, que eu acho, seu Juca, que é um ganho, que as empresas têm, e a brigada entra nessa colaboração de buscarmos aí essa adequação, né, entre os funcionários e a brigada militar, né? Eu acho que é um grande ganho da nossa reunião aqui hoje. Rogério, cadê o Rogério? Está aqui, com a palavra. Eu quero parabenizar a brigada pela atitude, utilizar o efetivo contra o assalto, direto lá para fazer a ocorrência, e até aquela noite que deu assalto na Grefe, eu estava lá. Eu estava na São Luís, e onde tinha 4 suspeitos lá, e eu encontrei a viatura da brigada e pedi um auxílio deles para eles dar uma olhada, o suspeito está na parada. Naquilo deu assalto na Grefe lá. A gente se deslocou para lá, uns 10 minutos por fora, pela RS, e chegou 3 viaturas da brigada junto. Então, quer dizer, o efetivo teve, entende? De estar lá junto. O que acontece? O motorista, o cobrador liga para eles, eles vão, dão uma volta primeiro para ver se consegue identificar o suspeito. É um excelente trabalho. Outra coisa também que a gente vê, que a gente está na rua, a gente observa, essa venda clandestina, geralmente é pessoa humilde, que está ali fazendo um bico para poder ganhar um dinheiro. Mas é aquele comércio que está comprando a passagem lá, que sabe do que é certo, o que é errado. Também, acredito eu, o CDL poderia bater um pouco em cima, dizer que não pode comprar, fazer uma publicidade, dizer que não pode comprar, e aonde tiver um trabalho efetivo ensinar essas pessoas carentes que estão lá vendendo passagem, vai reprimir esses outros para vender. Então, acredito que vai cessar um pouco, vai baixar o número disso. Então, é isso aí. Obrigado, Rogério. Então, a tua proposta de encaminhamento é a CDL fazer uma campanha no comércio pela não compra dessa passagem clandestina. Desde que seja reprimido isso, acredito que vai diminuir consideravelmente isso aí. Obrigado pela tua colaboração, Rogério. Vamos fazer esse encaminhamento. Então, com a palavra, o nosso promotor, Cristiano Ledur, com as considerações finais. Bom, essa questão eu acho que nós não podemos, sinceramente, eu procuro ser objetivo numa coisa e acreditar nela, estudar um pouquinho e defendo isso. O monitoramento, ele tem que acontecer. Repito, o problema é de segurança pública, mas não se resolve com policiamento ostensivo. Aquela questão da brigada militar chegar em 5 ou 10 ou 15 minutos, o fato já aconteceu. Mas a contribuição que eu quero dar nesse último momento é porque se relata que o cobrador fica muito exposto a fazer alguma denúncia ali, porque depois aquelas pessoas podem entrar no coletivo. Então, o que eu proponho aqui, numa ideia que me ocorre imediatamente? Cada coletivo da cidade poderia ter um botão de pânico, podemos chamar botão de pânico. O que eu preciso? Eu preciso de um interruptor, liga e desliga, on e off, pode ser um de campainha,
Preciso 7, 8 metros de fio, 10 metros de fio, e uma luz acoplada na traseira do coletivo, pode ser uma luz azul, uma luz verde, alguma luz que não se confunda com sinalização de freio. Simplesmente, quando um cobrador está diante de uma situação que ele entende que está desconfortável, aciona isso. Aquela luz vai acender. Aquele coletivo passa a estar com uma luz azul ou verde, ou qualquer outra luz atrás, piscando, que seja. Uma vez acionado isso, se a brigada militar perceber, vai fazer a abordagem, não vai nem falar com o cobrador, vai simplesmente fazer uma abordagem rotina, alguma revista, qualquer coisa dentro do veículo. Isso minimiza. Ah, mas como é que as pessoas, há uma grande probabilidade desse coletivo andar quilômetros, quilômetros e ninguém perceber, a brigada não perceber. Hoje a gente tem redes sociais. Se nós divulgarmos que, se você vir um ônibus com uma luz azul piscando, ou uma luz verde, escolham o que quiserem, acione a brigada militar para fazer a abordagem desse coletivo. Isso é uma solução absolutamente barata, simples. Eu não preciso mais que uma luz, um interruptor, 10 metros de fio e alguém fazer, porque é uma instalação precária, não requer nenhuma outra coisa. Simplesmente é um interruptor de luz dentro do ônibus, né? Então, como eu disse, eu acho que nós estamos diante de um problema, eu fico feliz da gente estar discutindo isso aqui, porque é uma discussão plural, nós estamos com todos os envolvidos, eu sempre costumo dizer isso, doutora Ana, quando a gente vai discutir segurança pública, a gente tem que trabalhar com todos os elos da corrente. Então, acredito piamente, nós estamos diante de uma oportunidade fantástica de revolucionar a segurança dentro do transporte público, que é com a colocação destas novas exigências no certame licitatório, mas deixo essa sugestão como um paliativo para ser feito de modo imediato, custo muito baixo, ou se quiserem, façam experimentalmente com alguns 4, 5, 6 coletivos, aqueles que atuam em regiões mais nevrálgicas, que acabam indo por locais mais teoricamente perigosos, faça essa experiência. Então, a contribuição que eu queria dar é essa aí, sempre colocar o Ministério Público à disposição, tanto lá no Ministério Público, como para participar desses debates, que o nosso interesse é fundamental e a gente apoia a iniciativa dessa casa. Obrigado, doutor Cristiano. Não sei se a nossa doutora do Fórum, Ana Cristina, quer fazer uso da palavra. Então, mais uma vez agradecer a oportunidade e colocar que, claro, nós viemos aqui representando a direção do Fórum, todos os juízes e o Poder Judiciário como um todo, nos colocando sempre à disposição para avaliar essas questões, longe de discutir o aspecto como sendo um juiz criminal, mas colocando as situações como elas acontecem num todo, até porque várias são as decisões que se tomam no dia a dia, nem se poderia colocar uma questão como fechada. Então, desde já, como já falei, ficamos à disposição, sempre estamos junto com o Ministério Público, até porque o nosso trabalho é conjunto, e também com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, que sempre tivemos um apoio e um excelente relacionamento. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Nós também queremos, para encerrar aqui, dizer que essa casa, ela tem um comitê de prevenção e combate às drogas, e temos feito um trabalho, sim, enquanto Câmara de Vereadores, na busca de retirar esses usuários do submundo da droga, da dependência química, e encaminhá-los para clínicas de recuperação. Nós conseguimos trazer de Brasília 60 vagas de convênio do governo federal para internar esses dependentes químicos. 30 vagas para a Casa Manaim, masculino adulto, 20 vagas para a Casa Vita, masculino adulto, 10 vagas feminino adulto para a Fazenda Esperança, e todas essas vagas, quase todas ocupadas. Diante da dinâmica que na hora que pede ajuda o dependente químico é hora de retirar ele do ciclo vicioso que ele se encontra. Então, nós já temos auxiliado a preocupação do Luiz de reinserir esse dependente químico na sociedade, que levou ele ao mundo do crime, ao presídio, depois ressocializá-lo. Nós
temos essa dinâmica, inclusive a psicóloga lá, nossa amiga Elisandra, tem usado nós, né, para internar alguns que estão no semiaberto, que precisam de uma internação. Nós temos conseguido efetivar essas internações nas casas de recuperação, porque são meios de retirá-los do vício e, consequentemente, do crime. Então, nós estamos fazendo, sim, a nossa parte, mas sei que ainda há muito a se fazer. Nós ouvíamos o ex-diretor lá do semiaberto, que agora me foge o nome dele, o ano passado, Portela, isso, que havia ali 120 presos no regime semiaberto. E a maioria fica lá porque não tem aonde ir trabalhar. Não tem como sair de lá. Então, essa é uma preocupação que nós sabemos que muitos do semiaberto saem de lá e acabam reincidindo por não ter uma oportunidade. Então, há muita coisa a ser feita e nós, como forças vivas da comunidade, podemos nos unir e procurar solucionar esses problemas. Então, a Câmara de Vereadores se coloca à disposição dos senhores, agradecendo a presença de cada um, e vamos aqui, a partir desse encaminhamento, buscarmos efetivar aquilo que vai melhorar a segurança pública na nossa cidade. Então, nós encerramos a nossa reunião, desejamos uma boa noite e que Deus nos abençoe a cada um. Muito obrigado.